Eu gostaria de falar em pé já agora, desde que nós temos, apesar de tudo, este ambiente muito coloquial. A Europa não é seguramente um tema, como se percebe pela participação que apaixona muita gente por estes dias, apesar da crise profunda que nos afeta a todos. Mas não tínhamos dúvidas, nós entramos numa fase da vida política nacional e da vida europeia em que o debate das questões europeias vai estar no centro da vida das instituições, em particular das instituições que têm a responsabilidade de preparar as novas elites e os novos dirigentes do nosso país, precisamente porque as opções que vamos ter que tomar no curto prazo e a médio prazo serão determinantes para o nosso futuro coletivo, e nessa perspectiva não tenho dúvida nenhuma de que também do ponto de vista comunicacional nós entramos numa fase diferente do projeto europeu. Eu creio que o voluntarismo que tem marcado os vários impulsos e os vários momentos de desenvolvimento do projeto europeu vai ter que ser temperado aqui e ali por importantes dinâmicas de legitimação mais ou menos direta, seja pela via referendária, seja pela via de uma maior participação do sistema político, precisamente porque vamos entrar numa fase em que as opções são dilemáticas relativamente ao futuro de cada nação, de cada comunidade, e a crise que vivemos, que eu gosto de dizer que é seguramente a crise das nossas vidas, a crise da vida de todos os que têm a minha idade, pelo menos, é a crise que, noutra perspectiva, os nossos pais, ou sobretudo os nossos avós, viveram na Europa em meados do século passado, mas o impacto que esta crise não deixará de ter nas nossas vidas, e tem já hoje, fará seguramente dela uma referência histórica, mas também uma referência na nossa vida familiar e na nossa vida coletiva. Por isso, preparemos-nos para o que aí vem, porque ainda não vimos senão o princípio do que aí vem. E o que aí vem é muito exigente a todos os níveis e vai obrigar-nos a trabalhar muito em conjunto, a refletir em conjunto, a dialogar e, na medida do possível, a trabalhar em conjunto. É por isso, com esse espírito também, que aceito sempre os convites para participar em sessões desta natureza, porque acho que a experiência que adquiri, a informação que tenho e que foi propiciada pelas funções que desempenhei, me dão não só essa legitimidade, mas também essa responsabilidade de partilhar com os outros o que são ideias e pensamentos que decorrem, em grande medida, de uma experiência extraordinária que se tem quando se pode desempenhar funções governativas, para mais na área da representação do Estado e do Governo na frente externa. Por isso, é com grande satisfação que aceitei o convite que me foi dirigido para estar aqui hoje, num momento particularmente crítico para o debate sobre o futuro do projeto europeu, precisamente porque estamos a dias de decisões, algumas definitivas, sobre o desenvolvimento do projeto europeu nesta fase. Nós estamos no meio de uma enorme tempestade. A crise portuguesa é em grande parte da nossa responsabilidade, mas em grande parte ela deriva do enquadramento que o nosso país hoje tem em todas as suas dimensões no contexto do projeto europeu, e por isso tudo o que se passa na frente europeia não deixará de afetar, direta ou indiretamente, o desenvolvimento da nossa ação coletiva, seja na frente pública, seja no domínio privado. Tenho falado nos últimos dias com muitos empresários, alguns em pânico, sobre o que devem fazer face à dinâmica de corrosão que, do ponto de vista comunicacional, tem atingido a zona euro, e por isso todos os que têm poupanças, os que têm negócios, os que têm planeado a atividade das suas empresas, recorrendo à moeda comum, não deixam de estar profundamente inquietos e preocupados face à avalanche de notícias que têm marcado o ritmo de informação sobre o que se passa na Europa hoje. E nessa perspectiva todos nós temos que ter a noção da gravidade da situação que estamos a viver e que tem que ser resolvida, do meu ponto de vista, não resolvida, mas tem que ser encaminhada de
definitivamente nos próximos dias. A metáfora da bicicleta, que de alguma forma exprime bem o que é, ou o que tem sido, o voluntarismo político da construção europeia, tem todo o sentido. O voluntarismo político só é desenvolvido por mais voluntarismo político e por isso a bicicleta tem que continuar a pedalar. Agora temos que saber mais claramente para onde vamos, porque há uma grande incerteza que se instalou nos centros financeiros internacionais, nas instituições que financiam hoje a economia mundial relativamente ao futuro da zona euro. E essa incerteza e essa instabilidade não geram a confiança necessária para manter níveis de estabilidade que garantam o funcionamento normal da economia europeia. E isso não pode continuar, não aguenta muito mais tempo esta situação e por isso há decisões que vão ter que ser tomadas no próximo Conselho Europeu. Elas estão a ser preparadas em grande parte, mas temos que ter a noção de que nada ficará como antes. Nós vamos entrar num momento de ruptura do projeto europeu, semelhante àquele que esteve na origem do euro. O euro nasceu num contexto histórico europeu muito preciso e a refundação do euro vai seguramente significar também um momento de ruptura no plano institucional, no plano político e no plano estratégico, em termos do que tem sido o sistema de equilíbrios que marcou o desenvolvimento do projeto europeu ao longo dos últimos 30 anos, sobretudo. Importa ter presente o contexto de enquadramento internacional em que estamos e em que a crise irrompeu, porque sem compreendermos a dinâmica de contextualização internacional do projeto europeu, das suas vicissitudes e das suas dificuldades, também não percebemos a nossa própria crise e as nossas próprias dificuldades que derivam em grande parte desse enquadramento. Eu vivi, como todos nós, o Francisco Sá-Silva Cabral lembra-se bem da crise de 83, era um problema nosso, e só dependia de nós resolvê-lo. Queríamos entrar no euro, tínhamos que fazer um esforço coletivo grande, o governo de então, um governo de grande coligação, chamou-se Bloco Central, eu gosto de lhe chamar a grande coligação, pôs o país de novo nos eixos e conseguimos desenvolver as iniciativas e as ações necessárias para que o país tivesse em condições de entrar no euro. Foi um esforço coletivo num determinado contexto histórico, mas não tem nada a ver com o que nós estamos a viver hoje, porque nós na altura pedimos, emendo-me se eu me enganar, mas não chegou a 1 bilhão, eu acho que foram 700 milhões de dólares na altura, o empréstimo que tivemos que fazer para corrigir os desequilíbrios macroeconómicos com que o país se confrontava. Nós só agora, neste empréstimo intercalar, recorremos a 75 mil milhões de euros. E por isso temos que ter a noção de que pagar isto é qualquer coisa de muito impressionante. Eu hoje à tarde fui participar num programa da TSF e ocorreu uma imagem de que nós temos uma situação de catástrofe, temos uma situação que exige um estado de emergência nacional e, sendo um estado de emergência decorrente de uma catástrofe não natural, mas real, o comportamento da sociedade portuguesa, dos agentes políticos, das elites, dos responsáveis, tem que situar-se à medida desse desafio que temos pela frente. Porque se tivéssemos tido um grande terremoto que devastasse o país, que devastasse uma ou duas das suas cidades, o país não estava confrontado com uma exigência maior do que aquela que tem, do ponto de vista do esforço económico e financeiro que vai ser preciso desenvolver na próxima década para corrigir estas situações. E perante um cenário de catástrofe ou perante uma situação de emergência nacional, é muito importante que todos os atores sociais, económicos e políticos tenham a noção do que é responder a uma situação de emergência nacional.
Eu tenho insistido muito nesta tecla, tenho insistido muito no esforço que todos temos que fazer e na responsabilidade particular que os partidos e os políticos têm de garantir a coesão e as condições de solidariedade absolutamente indispensáveis para que, numa situação histórica como a que vivemos, o país encontre de novo um rumo. O contexto europeu é, em grande parte, de crise provocada, por sua vez, pela necessidade de reposicionamento que a Europa conhece no contexto de uma globalização em crise. A mãe de todas as crises é a crise do processo de globalização, tal como o vivemos e que nos trouxe até aqui nos últimos 30 anos. É preciso ter essa noção. A nossa crise enquadra-se na crise europeia, mas a crise europeia enquadra-se numa crise do processo de globalização que tem a amplitude que tem. E nessa perspectiva a complexidade da situação que temos para gerir é enorme e nunca vivemos uma realidade como a que estamos a viver, do ponto de vista político. A crise da globalização é, em grande parte, o resultado de uma dinâmica de expansão muito rápida das forças do mercado e dos fatores económicos, dos fatores produtivos nos últimos 30 anos. Normalmente reporta-se a 89, à queda do Muro de Berlim. Eu gosto de reportar a 79, justamente o ano em que Deng Xiaoping tomou as rédeas de novo, pela segunda vez, do poder na China. E o que é um facto é que 79 representa a entrada da China na economia de mercado. Não diretamente, mas a integração das categorias do mercado na economia chinesa e na organização da economia chinesa, com iniciativa privada, propriedade privada, e é aí que se começa a perceber o desenvolvimento da China tal como ela é hoje. E o que é um facto é que 10 anos depois a União Soviética colapsava, não apenas por pressão do Ocidente, ou da Guerra das Estrelas, que colocavam um enorme desafio tecnológico de competitividade ao sistema soviético, mas também porque do outro lado estava flanqueada por uma China comunista em reforma económica acelerada. E por isso, 10 anos depois, o Império Soviético colapsou. E o colapso do Império Soviético representou a chegada também ao mercado de mais uma fatia importante da humanidade. E praticamente 3/5 da humanidade que estavam fora dos mercados, não totalmente, mas que estavam fora da dinâmica do capitalismo e da economia de consumo, chegaram bruscamente ao mercado, em menos de 10 anos. E essa expansão muito rápida, que acompanhou naturalmente a expansão dos fatores produtivos, capitais, mercadorias, mão de obra, gerou uma dinâmica muito brusca de desequilíbrio macroeconómico entre as várias regiões do mundo. E por isso, quando a crise financeira arrebentou em 2008, é fácil perceber que a crise era, mais cedo ou mais tarde, inevitável, face à dinâmica de expansão tão rápida que, sobretudo, no domínio dos fatores de capital, dos sistemas financeiros, gerou uma liquidez absolutamente extraordinária que criou bolhas especulativas insustentáveis e cujo arrebentamento provocou a crise de 2008. Mas também não podemos esquecer uma coisa.